1 Tessalonicenses 5, do versículo 14 ao 22, amém? Aleluia. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Depois de Colossenses, amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Não? Espera mais um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Desde já, quero ser grato a Deus pela oportunidade. Agradecer ao nosso pastor Eric, que mais uma vez confiou para estar trazendo a palavra. Agradecer aos diáconos da casa, aos obreiros, cooperadores que têm orado pela minha vida. Todos nós sabemos que não é fácil estar na presença do Senhor, porque os dias são maus, mas Deus tem nos sustentado, tem nos dado força, ânimo para a gente continuar seguindo firme junto com os irmãos para subirmos para dar glória lá no céu, amém? Todos acharam? 1 Tessalonicenses capítulo 5, todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim então, capítulo 5 do versículo 14 ao 22, versículo 14: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A igreja pode se assentar, amém? Glória a Deus. O pastor Wanda mandou mensagem para mim hoje, pedindo para me trazer a palavra. E logo em seguida, Deus começou a falar ao meu coração a respeito da igreja. Hoje a gente vê várias igrejas que não estão saradas. E Deus nessa noite Ele quer tratar com a igreja, especificamente a igreja da restauração. E eu falo para vocês nessa noite, como está o coração de vocês? O coração de vocês está sarado? Como está o seu dia a dia, depois que você sai daquelas portas? Será que você tem conseguido manter uma vida de oração? Uma vida de busca constante? Uma vida que você consiga a se desviar do mal? Então Deus começou a ministrar meu coração dessa maneira. E quando eu comecei a meditar em Tessalonicenses, quando Deus começou a ministrar meu coração em Tessalonicenses, Deus falou forte ao meu coração, porque a Bíblia está dizendo que era uma igreja modelo. Só que nenhuma igreja chega a ser modelo sem passar por um processo. Muitas das vezes, o processo de nossas vidas, para a gente chegar a perto de uma perfeição, porque perfeitos nunca seremos, porque perfeito é só Jesus, só Deus. Mas Deus começa a fazer um processo na medida em que você fala para Deus: Deus, eu quero te servir, eu quero mudar a minha história. E eu comecei a meditar na palavra, e Deus falou no meu coração quando eu comecei a ler, que quando o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, foi lá na cidade de Tessalônica a pregar o Evangelho. Só que quando ele foi lá pregar o Evangelho, tínhamos um conflito naquela região. Roma colonizou a Grécia. Então, quando a gente entende que uma cidade está colonizada pela outra, todas as suas doutrinas saem e a doutrina que foi colonizada começa a predominar ali. Então, uma região começou a ser politeísta. O que é isso? Adoravam vários deuses. Então, aquela região que o apóstolo Paulo foi levar uma palavra já era uma região dominada por vários deuses. As pessoas estavam desviadas, as pessoas estavam a idolatrar vários deuses. Só que, por uma lei de Constantino, aquela região permitiu que as pessoas cultuassem a qualquer religião, a cultuar vários deuses. E através desse decreto de Constantino,
o apóstolo Paulo conseguiu entrar naquela região e a pregar o evangelho. E ele pregou o evangelho, diz a Bíblia, ele pregou 3 sábados na sinagoga. E quando ele começou a falar do amor de Jesus ali na sinagoga, o que aconteceu? Veio a perseguição. Porque, como eu falei, Roma tinha colonizado aquela área ali. Então ali existia um decreto, só poderia adorar ao imperador daquela região de Roma. Então aquilo incomodou. E o que houve? O apóstolo Paulo teve que sair daquela região, ele teve que voltar. Mas o apóstolo Paulo, ele mais para frente, o que ele fez? Ele mandou o seu amigo Timóteo a ir naquela região para ver como estava aquele povo. Porque ele tinha semeado ali com aquele povo, ele tinha plantado a semente de Jesus Cristo. E quando ele semeou, mas houve uma barreira, ele teve que voltar. Mas ele insistentemente ele mandou o seu amigo para ver como estava aquele povo, se aquele povo estava sarado. Então ele mandou Timóteo àquela região e o Timóteo deu uma resposta para ele interessante, falou: não, aquele povo está vivo, aquele povo está adorando a Deus, glória a Deus. Então, é mais ou menos assim que o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja de Tessalonicenses. Aí eu falei com Deus assim: Deus, é um processo, porque para aquele povo estar na presença do Senhor, teve que haver uma evangelização. O apóstolo Paulo, junto ali com o Silas e Timóteo, ele foi até aquela região evangelizar. E muitas das vezes as pessoas não vêm para a casa do Senhor porque a gente não abre a boca para falar do amor de Deus. Existem pessoas aqui em Leeds que não sabem nem quem é Jesus. Aqui em Leeds, você imagina o Brasil todo e o mundo todo. Então nós temos que sair para evangelizar. Então Deus falou no meu coração. Deus me deu um tema nessa noite e falou no meu coração: características para manter uma igreja sarada. Amém? E Deus começou a falar no meu coração que para você manter uma igreja sarada, você tem que ter fé. A igreja, você tem que aplicar a fé na igreja, porque senão é uma igreja morta. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E através daquela fé ali, daqueles homens ali evangelizando, mesmo o apóstolo Paulo não podendo voltar lá, mas ele mandou seu amigo para ver como estava, aquele povo conseguiu se desgarrar da idolatria, e diz a Bíblia que foi uma das igrejas modelo, uma igreja exemplo. Por quê? Porque nós sabemos que quando uma pessoa é idólatra, ainda mais trazendo ali para o lado da Grécia ali, que Roma colonizou, ali eles adoravam vários deuses, como eu falei. Então, para você tirar isso da mente de uma pessoa é difícil. É só você analisar uma pessoa que é voltada a uma religião que adora deuses. Dificilmente ela se converte. Mas quando existe um poder de Deus, quando existe uma oração, quando existe uma palavra viva, a pessoa escuta. Quando a pessoa escuta, ela se converte, glória a Deus. E nessa noite aqui não pode ser diferente. Quando você ouve a palavra do Senhor, algo tem que acontecer na tua vida. Porque a Bíblia fala que onde Jesus passava, algo acontecia. E não pode ser diferente aqui na nossa igreja. Que eu tenho certeza que vidas aqui estão passando por um processo. Muitos estão desanimados, muitos estão bem chateados. Muitas das vezes hoje quer, amanhã não quer. Isso é normal, é como o pastor fala, é um processo. Ninguém vai se livrar de algo que está acontecendo da noite para o dia. Temos que ter paciência, temos que olhar para dentro da igreja e entender que vidas estão muitas das vezes desviadas, não é nem porque ela quer, é porque existe um espírito ali na pessoa que está tirando ela da presença. Então, se nós não tivermos o nosso olhar espiritual para olhar para essa vida que muitas das vezes se afasta e muitas das vezes até tira a sua própria vida por um espírito que está entranhado nela, a gente acaba perdendo uma alma. Então Deus começou a falar no meu coração que para a gente manter uma igreja sarada, a gente tem que ter fé. E também a gente tem que ter amor. Porque se você não tiver amor, você nunca vai conseguir ter compaixão por uma vida. Porque o amor, ele consegue sobressair tudo. O amor consegue ir lá fora buscar uma pessoa que está lá caída e trazer para a casa do Senhor. E ela se sente acolhida. E através desse amor, essa pessoa ela ganha vida. Porque sem amor a pessoa é uma pessoa morta. Sem amor, infelizmente, as pessoas só vai ter ódio. E o ódio leva à morte, leva à ira. E uma das características também que Deus me deu é a esperança. Porque se a gente não tiver fé, não tiver amor, dificilmente você vai ter esperança que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Estamos aqui hoje na esperança que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Não importa se vai ser hoje ainda, se vai ser amanhã, se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 10 ou 20 anos.
Temos que ter a esperança que Deus vai voltar para buscar a tua igreja. Quando Ele não voltar, a gente vai se preparando, a gente vai jejuando, a gente vai orando, a gente vai clamando, e a gente vai evangelizando, porque vidas estão lá fora querendo ouvir a palavra para estar aqui dentro. Glória a Deus. Aleluia. E também Deus falou forte no meu coração a respeito da oração. Porque em 2 Tessalonicenses 17 fala: orai sem cessar. Se a gente não tiver uma vida de oração, dificilmente a gente vai conseguir vencer o mal. Porque quando você ora, você mostra para Deus o quanto Deus é importante na sua vida, o quanto você depende de Deus. E quando você ora, você se humilha diante de Deus. E a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Então, para você ser exaltado em qualquer área, você tem que se humilhar, meu irmão. Principalmente com Jesus, principalmente com Deus. Porque é difícil ajoelhar para orar. Quem está chegando na igreja agora, com certeza, porque é uma batalha espiritual. É uma batalha que a gente não vê. Mas existe uma batalha espiritual que é muito difícil. Glória a Deus, aleluia. E Deus também falou forte ao meu coração. Uma das características para você conseguir manter uma igreja sarada é fruto do jejum. Porque se você analisar Daniel 1, versículo 12, você vai ver que Daniel ele fez um jejum de 10 dias para poder manter a sua vida espiritual ativa e se desviar dos manjares do rei. Porque não tem como você vencer uma guerra espiritual se você não jejuar, meu amigo. A Bíblia fala que existem casas de demônio que só saem através do jejum. Às vezes você está passando um processo na sua casa que você não entende, uma pessoa passa a mão direto e você não entende, mas não vai sair nunca se você não jejuar. O jejum é uma arma, uma das armas mais preciosas que Jesus nos deixou para a gente combater o mal. É difícil jejuar? Com certeza. Eu já fiz jejum de ficar um ano sem jogar bola. Difícil pra caramba. Por quê? Porque hoje não, hoje é fácil. Hoje, graças a Deus, Deus já me livrou disso. Mas na época que eu fiz era muito difícil. Por quê? Porque é uma das áreas que eu mais gostava na época. Então, mas Deus começou a apertar no meu coração a respeito de tirar algo que me atrapalhava. Porque, como já foi falado aqui, jogar bola, hoje não, o pastor já falou, jogar bola não é pecado. Mas, se você estiver num ambiente que só tem palavrão, você pode vir a pecar. Porque você está ouvindo, você está se alimentando daquilo que desagrada a Deus. É palavrão, é xingamento, às vezes até briga. Então Deus me incomodou na época que eu fiz um ano sem jogar bola. Consegui, foi luta, mas consegui, glória a Deus. Já fiz jejum também de ficar um ano sem tomar refrigerante. Por quê? Porque eu estava viciado em tomar Coca-Cola, olha só. E juntou muito agradável, porque além de me fazer bem, porque Coca faz mal, e ajudou minha vida espiritual. Porque eu tirei algo que estava me atrapalhando também. Glória a Deus, aleluia. Então Deus nessa noite ele falou também ao meu coração para passar para a igreja também do jejum. Se você não tem hora de jejuar, comece. É difícil, é. Como eu falei uma vez aqui na minha oportunidade, um colega meu chamado Eli, ele subiu um monte, jejuou 3 dias no monte, sem bebida, sem comida. E quando ele saiu do monte, o que houve? Deus falou com ele, passou uma jovem, ia se matar, ia tirar a própria vida. Mas Deus falou com ele, e ele na hora, ele foi e pegou a menina e ia se jogar na frente do carro. Ele segurou ela e na hora ela manifestou. Por quê? Porque ele jejuou, buscou a Deus no monte. E quando você busca a Deus no monte, eu tenho ali a irmã Sinésia, que sempre faz campanha, glória a Deus no monte, já subi algumas vezes com ela. E você vê que ali é um lugar que te traz uma intimidade. Por quê? Porque você sai do natural, você entra numa esfera espiritual. Você está dando algo diferente para Deus. É diferente você ajoelhar em casa orar e você ajoelhar no monte orar, 11 da noite e meia-noite. As pessoas que com um olhar natural não vão entender isso. Mas a pessoa que tem um olhar espiritual entende o que eu estou falando. É diferente você orar em casa e você orar no monte. Deus ele se alegra quando vê algo diferente, que sai do normal. Deus ele se alegra disso. Deus ele se alegra quando você ora. Se você tem hábito de orar 5 minutos, se você orar 20, Deus se alegra, você saiu do natural. Então, nesse dia que aconteceu isso, ele estava me contando, ele trabalhou comigo na época da Bonfim. Ele me contou que quando saiu do monte, Deus falou com ele, aquela já vai se matar. E ele na hora ele foi ali, quando ele se pegou a menina aqui, ela manifestou na hora. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, ela foi liberta. Através do jejum e oração e da busca do noite. Então nessa noite, Deus ele tem falado, para manter uma igreja sarada,
temos que sair do natural, temos que jejuar, temos que se consagrar e também tem que ter um ensinamento. A igreja, para ser uma igreja sarada, ela tem que ter ensinamento. Porque muitas vidas que vêm para a igreja, às vezes está agarrada em uma doutrina. E por ela estar agarrada numa doutrina, ela segue mais um homem do que a palavra de Deus. E o que vai te libertar, João 8,2 diz: e conhecereis a palavra, a verdade nos libertará. O que te liberta, o que sai você da doutrina, da religião, é a palavra. Mais nada. Então você tem que meditar, você tem que ler a Bíblia. E eu não tenho certeza que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja sarada. Porque para conseguir tirar aquele povo da idolatria e se converter, é com muita oração, é com muito jejum, é com muito ensinamento. Glória a Deus, aleluia. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que Deus falou comigo, para uma igreja ser sarada, tem que ter perseguição. Foi uma das coisas que quando Deus falou comigo, eu falei, é verdade. Porque uma igreja sem perseguição é uma igreja monótona. É uma igreja natural. Quando uma igreja começa a ser perseguida, ela sai da sua esfera natural e entra no sobrenatural. Por quê? Porque se você jejua, um dia você vai jejuar 2. Porque está tendo batalha na igreja, está tendo perseguição. Se você ler um capítulo, você vai ler mais de um. Você vai buscar mais, porque a perseguição incomoda. E quando você tem essa visão espiritual, quando você sabe que está sendo perseguido, não só dentro da igreja, mas como fora, como as igrejas lá do passado eram perseguidas, você se dedica mais à palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E uma das características que Deus também me deu para uma igreja ser sarada, também tem que ter louvor. Porque quando você louva, você elogia a Deus. Quando você abre a sua boca para louvar a Deus, a palavra louvor quer dizer elogio. Você está elogiando a Deus. E é por isso que temos que vigiar com o louvor que a gente vai louvar a Deus, porque a gente tem que analisar a letra. Porque se você louvar um hino que sai da esfera sobrenatural, você acaba louvando algo que vai desagradar o coração de Deus. Então não vai se tornar elogio, vai se tornar maldição para a sua própria vida. Então temos que analisar todas essas características para você manter uma igreja sarada. Porque uma igreja sarada não é simplesmente você sair de sua casa e vir para o culto. É você começar a prestar o culto na sua própria casa. É você preparar uma palavra para você fazer, caso tenha oportunidade. É você se consagrar dia a dia. É você tratar o seu irmão melhor. É você levar uma palavra de amor ao irmão que está passando uma dificuldade. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Se hoje eu estou de pé, se eu vigiar, amanhã eu posso cair. Posso cair. Então, a igreja do Senhor, ela trabalha dessa forma. Temos que orar incessantemente para que o inimigo não possa nos chegar e nos tirar a atenção do Senhor. Porque é muito difícil, irmãos, você vir para a casa do Senhor. É fácil levantar a mão, Senhor Jesus? É fácil. Mas o difícil é você manter, é você permanecer. Você permanecer no foco. Hoje eu quero, amanhã eu tenho que querer mais ainda, e depois mais ainda. Mas é difícil, por quê? Porque a gente está travando uma guerra que a gente não consegue enxergar com nossos olhos naturais. A gente tem que buscar ter uma visão espiritual do que está acontecendo. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos trazer vida. Desde que você fale para Jesus que você quer vida. Porque Deus não vai te dar nada. Porque Deus, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Para você estar aqui foi porque você decidiu sair de sua casa para vir para a casa do Senhor. Deus não te obrigou a estar aqui. Então quando você levanta a sua mão e fala: eu quero Jesus, aí ele entra com a provisão na sua vida. E a igreja do Senhor não pode ser diferente. Você tem que querer estar aqui, mas não querer estar só sentado aí. Você tem que querer fazer a obra do Senhor. Para você mostrar dedicação e para Deus olhar para você e falar: poxa, aquele jovem lá hoje resolveu fazer a obra do Senhor. Resolveu se empenhar mais. Ele estava sentado, hoje não. Hoje ele está ali louvando, ele está pregando, ele está levando a palavra de amor. E eu glorifico a Deus pela juventude dessa casa. Eu vejo uma juventude sedenta, apesar de tropeços, isso é normal. Porque jovem que não tropeça dificilmente vai ter uma bagagem para quando chegar lá na frente se firmar. Então os tropeços na nossa vida muitas das vezes vêm para nos fortalecer espiritualmente. Então você que está se sentindo fraco, fica tranquilo, Deus vai te fortalecer. E no momento certo,
Você vai criar essa bagagem para você não cair mais. É difícil? É. Mas o que vai te sustentar é a palavra do Senhor que vai te libertar. É o jejum, é o louvor, é a consagração. É você também evangelizar pessoas que precisam de uma palavra. É você contar um testemunho aqui que muitas das vezes a gente retém. Eu falando isso serviu para mim. Eu tenho muito testemunho para contar. Não vai ser hoje porque a hora já foi. Mas outras vezes eu vou contar o testemunho aqui. Eu tenho certeza que muitas vidas aqui têm um testemunho para contar. Porque uma igreja sem testemunho se torna uma igreja vazia. E é uma das características também de uma igreja sarada, é testemunho. Porque se tem testemunho é porque tem poder, é porque Deus mudou o quadro. É porque você creu em Deus e Deus transformou a sua vida. Houve um testemunho. Participando aqui da liderança dos jovens junto com Josimar e minha esposa, a gente já ouviu alguns testemunhos dos jovens. E são testemunhos que eu tenho certeza que se eles contarem aqui, vidas daqui vão sair transformadas. Porque são testemunhos fortes. Eu até conversei no último estudo, né, Josimar? Uma jovenzinha, eu falei, você tem que contar o testemunho. Porque esse testemunho é forte. Vai mudar vidas. Foi até a jovem Andresa, não tá contando. Falei com ela, porque ela estava contando, eu falei, se você falar isso na igreja, vidas vão sair edificadas. Porque quando você ouve algo que aconteceu na vida de alguém, você fala, opa, eu também quero. Eu quero esse Jesus que transformou a vida dessa pessoa. Eu quero esse Jesus que transformou a vida do Lucas, transformou a vida do Jean, transformou a vida do Josimar. Eu quero esse Jesus que transformou a vida de pessoas que estavam presas e hoje estão aqui, falando do amor de Jesus. Então, quando eu li essa passagem de Tessalonicenses, Deus me falou de uma igreja que é exemplo, que é modelo. Só que, como eu falei no início, para se transformar em igreja modelo, ela passou por um processo. Um processo de evangelização, um processo de desconstrução para construir de novo. Porque sair de uma idolatria é só pelo poder de Deus, irmão. Então eu deixo essa mensagem nessa noite para os irmãos, para que a gente possa manter uma igreja sarada. A gente tem que buscar todas essas características que eu mencionei aqui. Amém? Desde já eu agradeço dessa forma do Senhor. Amém?